Vamos que vamos. Denis Lisboa com vocês, gente. Grande abraço, axé. Até daqui a pouco.
Boa tarde a todos presentes. Muito obrigado por estarem presentes hoje aqui nesse lindo festival maravilhoso, Percufest. Quero agradecer ao Wellington Quintana, nosso idealizador aí. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a presença dos meus irmãos que estão aqui hoje, fazendo esse evento muito lindo comigo. Obrigado. Alisson Bruno, grande Alabê, Ogan, percussionista, pesquisador, historiador, cantor, compositor, produtor, cara que tem N informações. Do meu lado aqui, meu irmão de muitos anos, Marcelo Caverna, grande Alabê também, Ogan, pesquisador, empreendedor, percussionista, baterista, e com essa linda família aqui hoje, nós vamos mostrar um pouco para vocês, falar um pouco sobre essa cultura, essa diáspora que teve aqui no Brasil, sobre os africanos que vieram para cá. Quero agradecer a Renato, antes de tudo, aqui, nosso técnico de som e áudio, Renato Soares, está ali do outro lado. Hoje vamos ter uma grande participação de uma grande amiga também, uma produtora cultural, que está nos abrilhantando hoje aqui, e ela vai estar presente também um pouco mais na frente. Rita Amorim, até breve. Lembrando que a gente está respeitando o distanciamento social, estamos em 5 pessoas aqui, 2 sentados do outro lado, nós 3 aqui com um distanciamento bem legal também, tranquilo. Por isso que estamos sem máscaras, mas o restante está todo mundo com máscara aqui, só temos mais 2 aqui, tá bom? Bom, a ideia desse festival justamente é proporcionar essa vivência, nessa história dessa diáspora que chegou aqui. Estamos falando de 3 pessoas que são descendentes desses povos que vieram para cá e que leva a cultura, está preservando essa cultura. Nós estamos realmente mantendo vivo a história dos tambores, a história que nossos antepassados começaram aqui. Muitos sofreram, muitos morreram, muitos foram abusados, muitos não conseguiram atravessar o oceano justamente para que a gente mantesse essa tradição viva. E a gente sabe o quanto foi doloroso para todos eles que tiveram aqui, que passaram por aqui, para que hoje a gente pudesse estar aqui conseguindo falar sobre a história desses tambores, né? São pessoas que vieram de todos os pontos da África, de várias Áfricas. Eu costumo dizer que são várias, não é uma África, né? São várias Áfricas. E dentro dessas Áfricas existem, logicamente, vários grupos linguísticos, várias culturas diferentes, né? E esse bate-papo é justamente para isso, para a gente ligar uma coisa na outra e ter essa interlocução com toda essa história que chegou aqui. Não podemos esquecer dos tambores, claro, que é o pilar principal nessa ligação entre o que nós estamos aqui, o Aê e o Orum, né? Entre essa comunicação com os nossos orixás, os nossos vundus, os nossos inquices. Esses tambores são bem representativos. Nós temos o rum, nós temos o contra-rum, ou o pi, e nós temos o lé. É uma família de tambores, são 3, um grande, um médio e um pequeno, e que é de muita importância nessa evolução dos tambores. Né, Alisson? O que você acha em relação a essa... E aí, dentro dessa família de tambores, né, a gente tem as vertentes que foram geradas, principalmente na Bahia, utilizando esses tambores, né, que são os atabaques, e que aí, de acordo com cada vertente, vai ter um nome específico. Né? Exatamente. Então, quando Denis traz essa relação, né, do rum, pi, lé, que é uma nomenclatura fon, né, uma nomenclatura do candomblé jeje, utilizado dentro do candomblé jeje, e aí tem alguns candomblés de Queto que vão trazer alguns nomes em Yorubá para esses instrumentos, né? Vai ser o Iluoque, no caso, o mais grave, Iluoque, o médio vai ser o Iluarim, e o pequeno vai ser o Iluquequerê, que aí traz também a nomenclatura dessas funções.
E aí, quando a gente passa para esse outro lugar, que é uma outra linguagem, um outro vocabulário, uma outra linguística, que é o povo Congo-Angola, eles também vão ser renomeados de uma outra forma. O Rum já vai virar um outro nome, né? Exatamente. Então, esse grupo linguístico faz com que também varie os Ilus, os Ingomas que se tem, né? Exatamente. Eles são chamados de Ingoma, né? Os Ingomas, os Ilus, atabaques. Assim como quem toca também recebe outro nome, né? Tem outro nome. Quem está no queto recebe Alabê, um tó no jeje, chicarangona, ou muxique, que é no candomblé Angola, Congo Angola. Queria fazer um pouco sobre uma analogia em relação a esses povos que chegaram aqui, né? Sempre quando eu entro em discussão em relação ao candomblé queto, eu sempre acho que é uma grande Iorubá, a nação Iorubá, eu acho que um grande equívoco estar falando que na Bahia só é o Iorubá que é o predominante. Claro que nós tivemos os primeiros que estiveram lá, e quando os Iorubás, que foram os últimos que chegaram, eles já chegaram com uma coisa já estabelecida. Sim. Né? Sim. Eles já chegaram lá e já tinham os Congos Angolas, que já tinham as nações deles, a forma de tocar, os nomes dos ritmos, nome de música diferentes, né? Sim. Então, tinha tudo. Quando depois chegou o Jeje, que também estabeleceu um acordo, quando eles chegaram que encontraram os Congos, eles também receberam o que já tinha lá, o que já tinha aqui, né? Sim. E foi se moldando o pré já estabelecido. Sim. Então, que na Bahia, realmente, como chegou por último os Iorubás, e eles chegaram com uma outra, um pouco com uma coisa mais estabelecida, já tinha uma sociedade estabelecida ali. Enfrentaram menos resistência. Menos também, resistência. Né? Então, se perderam menos. Tiveram mais tempo para poder fazer o candomblé acontecer, né? Sim. Acho que foi a grande importância, foi justamente esse tempo, porque talvez tenha sido por causa dos que vieram de lá, os pontos de captação, né? Sim. Então, eles vieram com um outro pensamento, e os Iorubás, geralmente, eles são mais cidades, né? Eles vieram de cidades grandes, então foram muito mais fácil para eles se restabelecerem aqui, e por isso eles foram para o campo, para a rua, né? Sim. Eles foram trabalhar nas ruas, com escravo de ganho. Eles não quer dizer que eles não tenham ido para as lavouras, foram também. Sim. Mas foram uma pequena parte, né? Sim. Até se transformar e eles se reunir naquela comunhão e fazer com que o candomblé hoje, que nós temos ritmo de todas as nações que vieram, sim, numa nação iorubá, né? Até a forma do processo deles chegarem. No último período, eles já pegam o Brasil depois de um desbravamento já acontecendo, né? Sim, um processo diferente de chegar e encontrar um país com um outro tipo de ocupação com cidades sendo formadas, sim, é um outro momento, né? Sim, também por isso que você mesmo citou que o próprio Iorubá, ele chega no momento onde ele também não vai só para a lavoura, ele já ocupa também as cidades e vilas, né? As cidades e vilas, e vão desenvolver, eles vão ter o tempo para poder desenvolver mais, sem que se perca, como se perdeu muito os Jejes, né? Se perdeu muito os Congo-Angola, não no macro, mas um micro, né? Que a gente ainda continua usando muita coisa Jeje, né? Nosso linguajar diariamente. Assim como a gente teve os Ijexás, né? Que chegam também. O povo de Axobô que chegou. Sim, e aí chega e num dado momento dessa história, eles vão se convertendo para uma outra coisa. Ou eles se tornam candomblé queto, ou vão para o Jeje, ou simplesmente acabam, né? Exatamente. E existem alguns registros aí na Bahia de bons tempos passados que já mostravam isso, né? A quantidade de terreiros Ijexás, por exemplo, que tinha na Bahia era imenso, e hoje em dia a gente não encontra. São pouquíssimos. São pouquíssimos, se tiver ainda, né? Tem pouco, mas tem ainda. Sim. Tem a preservação ainda. Então a gente está falando desses povos que chegaram, sim, aqui, né? Mas aí tem o seguinte: quando chegou aqui, se restabeleceu. Então, nós temos várias nações aqui no Brasil, né? Sim. Vários povos, vários grupos linguísticos, vieram mais de 2.000 grupos linguísticos para cá. Tem nações que vieram com 200 línguas em uma nação pequena, né? Sim. Então, quer dizer, eles falam mais de 3, 4 dialetos na própria nação deles. A gente podia falar um pouco desses primeiros que chegaram aqui, né? Que foram os Congos, Angolas, sim, né? Falar sobre essa chegada deles, mostrar um pouco dos ritmos,
né, que prevaleceu aqui do oriundo desses povos Sim. que chegaram primeiro aqui, né? Até a partir da própria abertura que a gente fez, né? A gente fez uma abertura tocando ritmos da nação Queto, né? E da nação Banto, né? Congo Angola. A gente abriu com a Vamunha, tocamos o Vassi e depois Bravum. Né? Do Jeje, né? Exato. Jeje. Que é Jeje. E aí depois tocamos o Congo e Barravento, que é Candomblé de Angola, que é a nação Banto. Candomblé de Angola, que é a nação Banto também. Exatamente. Né? Aí tem os Velos Nagôs também, né? Alberto Corte Silva, ele fala sobre esses grupos linguísticos, né? Sim. A gente estava até tirando essa dúvida aqui no último, porque são todas pesquisas, né? Então a gente precisa ligar uma coisa na outra para poder juntar e tirar essa prova dos 9, né? Sim. Tem grupos linguísticos de Jeje que até hoje se permanece no Brasil, a gente fala ainda, né? Sim. Tem coisas de urubás que a gente está diariamente falando, sim, né? Sim. Tem coisas do Congo. Então, por isso que eu sempre, no início eu falei que eu acho um equívoco quando se diz que na Bahia é iorubá, o Brasil é iorubano, né? Moleque, não é iorubano. Moleque, bunda, tantos nomes, né, que você vê. Babá, cafuné. São nomes, o próprio moleque, né, é banto, né? É banto, sim. Então, a gente tem dentro da nossa língua, no grupo, vários grupos linguísticos. Exatamente. Assim como os ritmos, que a gente tem essa fusão de ritmos, a gente tem essa fusão dos grupos linguísticos das várias Áfricas que aqui chegaram. Alberto Costa Silva, ele fala sobre o Bricklin, que é um linguístico que quem, segundo a história, né, claro que a gente tem que pesquisar um pouco mais, nada disso aqui é concreto também, isso faz parte das nossas pesquisas, né, para que vocês saibam disso. Então, temos Alberto Costa Silva, um grande historiador, diplomata, que viajou o mundo inteiro e é muito conhecedor dessa coisa da diáspora, da história da África antes da escravidão, da história da África depois da escravidão. Nós temos a Ieda, que também é uma socióloga, historiadora, baiana, que também pesquisa toda essa história, né, afro. Nós temos o Ney Lopes, que também é um grande historiador, pesquisador sobre essa cultura. Nós temos Emília Biancardi, grande historiadora também desses povos. E eles falam que são vários grupos linguísticos e são sotaques diferentes. E a gente estava até falando mais cedo aqui, você e Caverna, em relação ao que mudou, né? Sim, as peculiaridades, olhando para esse micro, né, de quando a gente vai falar das diferenças do toque de uma casa para outra, o quão é importante a gente respeitar essas diferenças, que elas se dão exatamente por essa diferença de povos. Então, às vezes você tem uma mesma cantiga que é cantada com algumas palavras específicas num lugar, mas a mesma melodia, com a mesma estrutura de palavras, mas mudando algumas outras palavras, vão ser cantadas em outro lugar, para uma outra divindade ou para uma outra funcionalidade. É o mesmo grupo linguístico com dialetos diferentes, né? Sim. Sotaques. Como se a gente falasse, né? Eu sou daqui de São Paulo, tenho várias expressões de linguagens próprias daqui. Você que é da Bahia de Salvador, tem várias expressões de linguagens de lá. E é a mesma coisa, né? Esses povos, quando eles chegam aqui e eles começam a se dividir nessas casas matrizes, eles vão implementar aquilo que são mais próximos das suas culturas. Das suas raízes. Então, isso vai ser extremamente importante para a gente entender a peculiaridade de cada casa de candomblé Queto, por exemplo. E a gente vai entender a diferença do candomblé Jeje Marri para o Jeje Savalu, né? E assim por diante. O candomblé Angola, Congo Angola, do Bate-Folha para o Tumbajussara, por exemplo. São diferentes. E vamos entender essas diferenças, né? Sim, e essas diferenças linguísticas, elas também são totalmente presenciais nos tambores, né? Sim, Até na questão, às vezes, do mesmo toque, você vê a diferença, como a gente estava próprio comentando, do andamento. Às vezes você vai pegar uma casa que está tocando o mesmo ritmo, só que num andamento diferente. Sim. Faz parte dessa tradição. E às vezes a gente nem precisa sair do estado e para São Paulo, Bahia. A gente pode ver isso na mesma região. Sim. Né? Sim. A gente pode ver até na Bahia mesmo, Recôncavo, Salvador, o restante diferente. São Paulo, né? Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Moca. Você vê que são sotaques diferentes. É o mesmo grupo linguístico. Sim. Só que sotaque é diferente. E não está errado. Não está errado. Conceito de certo e errado nesse quesito não existe.
Não existe. E a gente carrega isso dentro do nosso contemporâneo, por exemplo, se a gente pegar o universo que a gente está falando dos tambores, dos atabaques, né? E a gente percebe essas diferenças dentro dos grupos. Se a gente pegar, por exemplo, o universo das escolas de samba, você vai pegar cada escola de samba com a sua formação através daquelas famílias que fundaram a escola, com suas experiências, e também você vai ver nos ritmos as diferenças de uma escola para outra, né? Isso é totalmente natural e potente, né? A gente não pode ter uma visão de ter, num grupo de tantas Áfricas que aqui chegaram, de tantas famílias, e você enxergar essas diferenças como potência e riqueza. Sim, né? A gente não pode cair naquela coisa do purismo, né? De achar que existe um ritmo puro, só aquela levada, aquela clave ali, aquele andamento, né? É quase um telefone sem fio, né? Começa de uma forma, quando vai ver lá no final da ponta, já está completamente diferente. Sim. Vamos tocar um pouco, então, um pouco de Congo-Angola? Sim, bora. Vamos tocar aqui 3 ritmos Congo-Angola, para vocês terem a noção que o Congo-Angola foi o primeiro grupo que chegou aqui no Brasil, fazem parte de um dos maiores grupos linguísticos que tem na África, né? Acho que se não for o maior, é muito difícil afirmar, né? Isso. Sim. Mas pela história que a história diz, que realmente é um grupo muito maior. Sim. Né? Os bantus. E são os que mais chegam, né? Então, a influência dos Congo e Angolas no Brasil vai influenciar toda a cultura brasileira. Tudo. Desde o vocabulário, que a gente vai agregar várias linguagens vindas desses povos, até musicalmente falando no Brasil inteiro, né? Do sul até o norte, do leste a oeste, a gente vai ter influência desse grupo. Influenciou tudo. Os portos os portos mais trouxeram, o porto de Ajudá, né? Agüe, Popó Pequeno, Popó Grande, são portos dos escravos. Sim. Foram os maiores portos lá de Congo, a partir do Congo, e depois de Angola a gente tem Benguela e Luanda, né? Sim. Que foram os portos que mais trouxeram. Mas isso não quer dizer que os caras que vieram de lá, se eles são angolanos, né? Sim. Porque justamente eles ficaram um tempo antes de serem transportados para cá. Sim. E aí eu fico sempre me perguntando qual queria ser aquela aranhazinha nessa hora da comunhão, para eles sentando, como nós 3 nações diferentes, a gente sentar e a gente estabelecer uma cultura que vai ficar até hoje, vai ser preservada até hoje. Eles tiveram essa noção de que tem que fazer uma coisa, uma cultura que vai se perpetuar. Então, os 3 tiveram que sentar, né? Eu suponho que tenha sido isso, né? Foi, com certeza. E se reuniram, comunharam para que chegasse no Candomblé que se tem hoje o mais forte, o mais potente dentro da religião iorubá no Brasil, que é o Nação Queto, né? Que é a Nação Queto. Então, aí também, a mesma forma que eu fico me perguntando isso, eu fico tentando entender como povos inimigos, né, que tinham tribos inimigas, como eles são inimigos, eles chegaram e conseguiram... É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, se tiveram que se mudar. Sim, exatamente. Mas que, mesmo assim, não descartaram a possibilidade de uma organização interna, né? Exatamente. Isso é um processo interessantíssimo que acontece na Bahia, que quando eles chegam e com essa coisa da catequização e tal, eles conseguem organizar um sistema para se separarem, para se organizarem. Então, os negros começam a falar assim, olha, o povo X está indo na igreja tal. Então, né, os iorubás iam ali para a Barroquinha, os Fons iam ali para a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Santo Antônio ali, e os bantus iam para outra igreja, e isso também era um sistema de organização. Mas para saber onde estava cada um, eles tinham que se comunicar. Exatamente. Era inevitável, né? Muitos não falavam a mesma língua, mas criaram... né, ou utilizava da língua do colonizador. Né? Isso, vamos tocar um pouco de Congo-Angola para vocês agora, então, um pouco, vocês entenderem um pouco dessa cultura. Depois nós vamos falar dos Jejes e dos Urubais. Sim, é isso. Vamos que vamos. Vamos com Congo? Bora.
Esse foi um ritmo chamado Barravento, né? E que pertence ao povo Congo, né? Também esse ritmo é muito usado nessas nações de Congo, Angola, né? Sim. São ritmos bastante usados. Vamos fazer agora uma Gabi, que também pertence ao mesmo grupo linguístico e ao mesmo grupo rítmico. A Gabi, né? Ritmo tradicional também, um ritmo muito conhecido. E agora vamos tocar o Congo. Boa, viu? Eu que é um ritmo empolgante mesmo. Os tambores, né? Rapaz, começa a ficar todo cibulino, né? Sim, Os tambores ancestrais, né? A gente ouve, às vezes, a gente tem uns comentários aí, né? Eu gosto muito dos ritmos de Angola também, que tem um lance né, do quadril, né, cara? Do remelejo. Né? Porque tem muita coisa de Queto e Urubá, que é uma coisa que lembra um pouco mais marcial, né? Uma coisa... É que tá mais no ombro, mais né? no ombro, né? Mais no gincá, né? E essa coisa... Da mão, né? Sim. Essa coisa da... Vai mais pro quadril, para aquele molejo todo ali, né? A gente não pode esquecer de falar que os alabês, né, tem uma grande importância nessa comunicação com o tambor. E sim, as divindades são cultuadas, né? A própria Aguidavi mesmo, né? Sim. Que esse Aguidavi não é simplesmente um Aguidavi, né? É uma madeira. Nós temos a história da aroeira e da goiabeira, né? Que são folhas pertencentes a Exu e a Ogum, e que tem que se comer. Quando a gente corta o galho, esse galho morre, né? E a gente tem que ser levado para a divindade Abô, né? Quem vai dar a vida, Nanã e Omaluaê, a Totô.
E depois que esse galho ele volta à vida, ele vem para a mão dos alabês, que vão ter essa responsabilidade, esse poder de evocar os inquices, os orixás, os vudus, através dessa ligação. E não sei se você lembra, sabe essa história, que na Bahia, os alabês antigos, eles sempre carregavam, cada um tinha o seu Agdavi, né? Cada um tinha o seu Agdavi. Era muito pessoal. Era pessoal. Então, tinha história, os mais velhos contam que os ogães, ele andava com uma folha de Salomão, né, no pescoço, a carteira de trabalho no bolso, né, e o seu Agdavi na mão. Justamente por isso, esse poder que se tem depois desse Agdavi preparado, depois que ele come, depois que ele é levado para a divindade Abô, que ele volta, que ele vai para a terra, tudo que a gente come, volta para a terra, a gente come de novo, né? Né? Então, a gente planta o que é morto, a folha morta, ela vai ela serve de adubo para aquela goiabeira que vai, aquela fruta que vai crescer bonita. Então, tudo que a gente come que vai para o esgoto, tudo volta, né? Para a gente. Então, não é diferente com a nossa religião, que é 100% natureza, né? São elementos da natureza que fazem com que a gente mantenha vivo. E justamente esse simples pedaço de baqueta, ele não é só chegou e tocou, tirou do galho, eu vou tocar ele vai... Não vai. Ele não vai ter... processo, né, de preparo. De preparo para que ele vá para a mão do alabê e que esse alabê, sim, consiga evocar os nossos... Assim como não é qualquer pessoa que toca os instrumentos, são sacerdotes dos tambores, né? Que tocam, são as pessoas que nasceram para tocar o instrumento. A própria baqueta não é uma baqueta comum, é uma baqueta que tem todo esse processo histórico de se fazer, é uma baqueta divina, vamos dizer assim, né? Porque você tem que ter esse respeito com o sagrado e com a própria tradição que o próprio candomblé nos traz, que é o respeito máximo com a natureza. Tudo que se tira, né, a gente põe de volta, né? Assim como nós voltaremos à terra, né? Então a gente tem esse processo histórico de respeito, né? De respeito a tudo aquilo que a gente retira da natureza, né? E a baqueta, como é retirada da natureza, ela tem todo esse processo do Agdavi, do Atori, da gente trabalhar nele como um instrumento divino. Ele é divino, como os atabaques, como os coros, né? Exato. Esses aqui não, mas os nossos terreiros, eles comem, né? Eles têm uma preparação, não é pegou da loja, toque. Não funciona assim também. Então, a religião de matrizes africanas tem muito esse cuidado com o que se vai se comer, com o que vai se tocar, o que vai se vestir, um filá que a gente coloca na cabeça. Tudo isso tem um porquê, um significado. Não, nada é à toa. E isso se preserva. Essa coisa milenar que se tem, né, dos africanos. Não estou falando dos africanos a partir da escravidão, do escravismo transatlântico, e sim antes, porque isso já se existia. Porque tudo que chegou aqui foi as lembranças que eles tinham antes, de lá. Eram os costumes e... readaptaram aqui. E já ficou aqui no Brasil. Se você for para lá procurar um candomblé queto, você não vai achar, né? Não. Até porque é importante... Nem Oió, que é a terra de Xangô, né? A gente não vai conseguir... É que candomblé, a palavra candomblé, né, ela tem ela é uma religião, uma manifestação brasileira. Afro-brasileira. Né? São as lembranças dos africanos que vieram. Então, a gente falou um pouco desses povos que chegaram aqui, falando um pouco dos Congos de Angola. Vamos falar sobre o segundo grupo linguístico que chegou aqui. Também foi um grupo muito importante nessa preservação que nós temos hoje e nessa difusão cultural. Eu acho que o Jeje foi um grande responsável pela aquela administração, vamos dizer assim, dos calunduns, né? Que foi a primeira matriz africana que chegou aqui, mas ainda não era tão organizada, era ainda uma mistura de todos eles que teve ali. Então, eu costumo dizer que, não sei também, são pesquisas que a gente vai fazendo, que o Jeje teve essa importância, assim, de dar uma atenção maior para esses grupos, essas várias linhagens que tinham do calundum, que eram várias mesmo, eram várias coisas acontecendo ali, várias lembranças, vários grupos, né? E que foi antes de chegar
a regulamentação do candomblé valendo, né? Sim, sim. Pela mãe Yando Soul, né? E isso a gente vai chegar lá quando chegar nos Yorubá. Exatamente. Vamos falar um pouco dos jejes? Falando de Agui-Davi, a palavra Agui-Davi já é uma palavra Fombê, né? Do dialeto Fon. Desse povo Fon, que chega e que é extremamente importante, né? Que traz já essa relação do atabaque dentro de uma musicalidade muito específica, que vai trazer essa técnica, né, de não baqueta ou baqueta. Isso vai chegar para a gente a partir desse povo, né, dessa linhagem aí. Isso. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar nos urubais? Até a nomenclatura dos atabaques. A mais conhecida, né? É jeje. A mais difundida é essa linguagem jeje, de fato. Você vê que a história ainda é muito rica e muito complexa, selvagem ainda, né? Sim. A gente precisa desbravar ainda muito mais para poder, né, fazer aquela trilha e conseguir ver realmente o que acontece depois dessa transformação tudo, né? Sim. Os jejes são grupos, são povos de língua libê, faz parte do Kua, mas da família linguística Kua, né? E Alisson já tem outra informação em relação a esses grupos. Tinha um grupo, era uma nação, era um povo, né? Os GGs, que eram os GGs, eram uma nação. Então, acho que por isso que os yorubais chamavam todos que não eram iorubá, chamavam de jeje, né? Estrangeiros. Os estrangeiros. Jeje quer dizer estrangeiro, né? Uhum. Então, deve ser por isso que, por ser um grupo não pertencente a eles-yorubás, eles chamassem de jeje todos que vieram, né? Sim. Quando teve a guerra iorubana, né, com os muçulmanos do norte da África, eles saíram do norte da África e foram para o sudoeste, né? Sim. E aí foi quando fundaram a cidade de Ioió. Então, eu acredito também que no caminho, nesse percurso, um fica, outro não vai, não quero ir mais não, parei por aqui, né, arrumei uma namoradinha aqui, vou ficar aqui, não tem, né? Cara. Suponhamos isso, porque eram milhares de pessoas. Sim. Então, não é possível que saiu 100 e chegou 100. Com certeza. Né? Então, eu tenho por isso que chegou essa mistura dos povos Kua, desse grupo linguístico, né? Sim. É uma língua só, LB, mas com várias... E aí vão tendo as suas ramificações, várias raízes. E muitos encontros. Várias raízes, e isso vai criando e procriando, literalmente. Né? Ganhando corpo, né? Como língua mesmo, ganhando interpretações, estrutura, até se tornar uma língua estruturada a partir desse libé. A gente pode fazer uma analogia com o latim, por exemplo. Exatamente. Que a gente tem o latim, aí depois vai ter o português, o francês, o espanhol, mas que vem dessa matriz latim. Então a gente tem o libé ali como matriz, só que nesse caso foi multiplicado em muitas outras línguas. Muitas outras, milhares de línguas. E essas línguas chegaram aqui também, né? Sim. Então, falando um pouco do jeje, vamos tocar um pouco de Savalu. Bora. E um satolzinho, sim, que são ritmos tradicionais dos povos jejes, ou GGs, como queiram, e também são grupos linguísticos também gigantescos, povos grandes e bem estruturados. Sim. Né? Então, eu estava falando isso ontem, né, em relação à escrita. Sim. Os yorubás chegaram com a escrita, mas também os jejes chegaram. Você até comentou sobre isso, deu até um exemplo, né? Os jejes também chegaram com essa estruturação. Os malês, né? Os malês chegaram com essa coisa de trazer uma estrutura escrita já mais pronta, né? Mais pronta, mais estruturada. Que influencia todas as outras Áfricas, né? Todas. Sim. E que é muito lindo. Vamos tocar um pouquinho de Savalu para você. O primeiro ritmo se chama Savalu e o próximo ritmo se chama Sató. Bom, são ritmos tradicionais jejes e faz parte daquele mesmo grupo no macro, mas no micro se solta um pouco, né? Sim. Então cria sua peculiaridade, né? Cada um com a sua
peculiaridade, mas também a gente não deixa de ressaltar que quando chegar nos Yorubás, os Yorubás também tocam. Sim. Né? Toca o Savalu, toca o Sapó, toca Bravum. Sim. Assim como os Yorubás, muitas casas também tocam em festas diferentes. Por exemplo, Candomblé tem casas de Yorubás que cultuam caboclo. O caboclo E aí vai tocar os ritmos de banto, né? Os ritmos de Angola. Aí tem um cabula, que a gente vai falar sobre isso lá na hora também. Sim. Mas você vê que uma coisa já liga na outra, né? Sim. Já ligou aqui e já abre a percepção para um outro olhar de pesquisa também, sim, né? Olhar um macro, né? Sim. Sobre isso aí. Então, vamos tocar um pouquinho de Savalu. Bom, são os ritmos tradicionais jeje, né? Tem uma história também. História não, né? Talvez tenha sido um fato. Alberto Costa e Silva, ele fala bastante sobre isso, sobre na época da escravidão. Só um apanhado aqui sobre esse tudo que chegou aqui, né? Que era muito difícil capturar, né, alguns negros, né? Justamente por causa da falta de... Bom, a escravidão foi um sistema perfeito, né? Funcionou mesmo. Você viu que eles conseguiram fazer o que eles queriam. Foram lá, capturaram vários negros. Tinha a dificuldade de adentrar as florestas. No início, eles tinham armas de repetição, armas de chumbo, né? Então, até que eles conseguissem socar aquela pólvora, aquele chumbo, tomou 10 flechadas. Então, por isso tem essa história que as pessoas confundem. Os escravos começaram a escravizar os próprios escravos. Nada disso, né? A escravidão sempre aconteceu entre os povos, mas a transatlântica foi a pior que teve, né? Essa foi a mais devastadora, a que realmente destruiu povos, culturas e famílias,
e vieram bastante. E eles só conseguiram ter êxito quando chegaram à ronda de repetição. Aí foi que eles começaram a escravizar também esses mesmos negros que eles serviam de mercadorias, né? Quer dizer, o capitalismo fez com que algumas aldeias capturassem as outras aldeias para que fossem vendidos. Mas também chegou uma hora que também eles foram vendidos também. E os próprios prisioneiros, as próprias guerras internas de regiões distintas na própria África. A gente tinha os povos, algumas regiões inimigas umas da outra, várias, dependendo do período histórico de cada lugar. Sim. E onde havia quem vencia, capturava quem vencia aquelas pessoas, e aí a própria influência do capitalismo imposto pela colonização fazia que esses povos comercializassem, ou algumas famílias viviam do comércio de escravos. De escravos. Capturavam seus inimigos e vendiam. Mas o mais interessante também, como nós falamos, citando isso no início, é que esses mesmos povos que viam inimigos dentro dos navios, eles ficavam amigos. Tanto que tinha uma relação tão firme que ele não podia mesmo. Esses povos que viviam um laço muito forte. E muitos eram inimigos, mas eles tiveram que se adaptar ali, se mudar lá. Se unir para sobreviver. E ocultar a questão de comunicação. Eles misturavam, e isso fez essa fusão, né, que nós temos dos grupos linguísticos, essa fusão de ritmos, de costumes das Áfricas. Foi importante essa mistura, porque moldou o que nós temos hoje aqui. Sim. Mudou. Talvez se tivesse vindo um grupo só, nós teríamos apenas uma cultura, né, única, né? Então, acho que essa mistificação de culturas, de grupos, de povos, justamente fez moldar isso que nós temos hoje. O brasileiro, me desculpe, nós somos um povo muito criativo, temos a percepção, né, de tudo isso, de toda essa importância que traz. Tanto que a gente veste branco dia de sexta-feira até hoje, né? Isso é uma prova de deixar vivo os que se foram para que esse dia pudesse acontecer. Então, até o dia para vestir um branco, muitos morreram, né, para poder ter essa coisa do carimbo, da identidade de cada povo, né? Sim. Esse legado que foi nos deixado, a gente não pode olhar para trás, entender no presente, sem entender que milhares e milhares foram assassinados, milhares e milhares foram estupradas, né? A gente aqui muitos de nós, se a gente olhar, a gente não consegue identificar quem foi o bisavô de quem, né? Muitas pessoas não parecem seus avós. Então, tem muita gente como eu, que tenho pigmentação branca, se olhar para trás, minha família tem muitos negros, muitas pessoas que são descendentes nós somos indígenas também, né? Porque a gente teve mais de 1000 etnias aqui que foram destruídas. E os nossos tambores sagrados, através dos ritmos que nós tocamos, nos trazem essa conexão com o sagrado, mas também com os nossos povos ancestrais e com essa história de massacre que nós estamos aqui agora falando, por exemplo. Porque o tambor, acima de tudo, falando dos atabaques, são instrumentos de resistência também. Sim. Né? Então, é um respeito que nós temos quando tocamos o atabaque, muito amor, mas o respeito, ele está sempre na frente, né? O agô, né? A licença para tocar, a licença para se fazer o agdavi ou o atori, a licença para encorar o tambor, enfim, a licença para aprender sempre, o aprendizado dentro das nossas tradições, ele é eterno. Nós estamos aqui agora conversando mesmo sobre as percas que a gente vamos tendo através dos tempos, de perder os nossos mestres e mestras, e como essa lacuna é enorme, porque quanto mais a gente aprende, parece que menos a gente sabe, né? Porque o conhecimento é eterno, é infindável, né? É infinito. Então, esses tambores, realmente, são os tambores que nós temos no Brasil, mais sagrados, e eles que carregam mais ritmos. Também tem isso. O atabaque é o instrumento que carrega mais ritmos. Né? Até porque é extremamente importante, quando a gente traz isso, né, sobre a relação do atabaque, que é, por exemplo, quando a gente fala dos iorubás, eles vão se adaptar a esse instrumento que consegue resistir. Porque quando a gente pensa na cultura iorubá, no culto específico a cada orixá, para cada um você vai ter um instrumento específico. Exatamente. Então, quando você fala ali, por exemplo,
de Oxóssi, você tem o instrumento agueré, que vai tocar o ritmo agueré, que é o ritmo dos caçadores. Quando você fala de Xangô e dos seus mais próximos ali, você tem a família de Batá, que isso se mantém em Cuba com os 3, né? Sim, sim. E que na verdade, lá são 5 ou 7 batás, mais o Omelê Batá, mais o Agbê, que é a cabaça. E aí a gente fala, mas teve Batá? Tem Batá no Brasil? Teve. A gente teve Batá, e ainda tem hoje, infelizmente, pouquíssimos, né? Tem o Ilha Chapofunjá, que ainda preserva a tradição dos Batá, festa de Xangô, vem os cubanos, santeiros, e eles vão lá e vão tocar. Em Recife, no terreiro do sítio do Paiadão, Manoel Pai também. Só que aí é interessante, né? Porque os Batás lá saem na festa de Oiá. É a única festa que sai, porque, se a gente pensar pela história, né? Oiá foi uma das esposas de Xangô, e aí tem uma relação direta com essa musicalidade. E aí, da mesma forma que a gente vai ter em outras cidades o instrumento Igbim, que é o que toca o ritmo Igbim de Oxalá. Então, quando a gente pensa nessa multiplicidade de instrumento, a gente tem que pensar que madeira é essa? Será que eles encontraram madeira similar aqui? Quem fazia? Será que quem fazia lá chegou aqui? O que foi dando para se adaptar, né? Então, quando a gente fala até dos alabês mesmo, porque quando a gente pensa na cultura iorubá ali, que chega no Brasil, o primeiro instrumento que eles tocam vai ser a cabaça, é o abê, né? E daí surgiu o cargo alabê, que é aquele que domina o abê, a cabaça. E aí muda-se de instrumento, mas guarda-se o nome. Aí quando a gente vai falar desses tocadores, que nem, por exemplo, no tambor de Mina, do Maranhão, que a gente tem essa mistura também, né, de povos, acho que um pouco maior do que acontece na Bahia. Sim, bem maior. Então você tem a Casa das Minas, que tem ali uma tradição pura, com instrumentos idênticos ao que você encontra no Benin até hoje. Então você tem ali a Casa das Minas. Muito mais preservado, né? Exatamente. E aí, no paralelo disso, é fundada o terreiro de Nagô, que já era uma mistura, né, de mulheres, e aí a importância da mulher é inevitável de não falar, né, porque todos esses terreiros tiveram uma estruturação e uma concepção e uma liderança feminina muito grande. Então, o candomblé no Brasil ele é matriarcal. É matriarcal. Isso é extremamente importante se dizer. E aí, ali, o terreiro de Nagô, no Maranhão, ele traz um pouco mais essa influência do povo iorubá, junto com o povo Mina e Marim, e algumas negras cambindas também. Então, ali vira uma mistura. E aí você tem os 2 batás, que você vai ter o batá Unlá e o batá Quequé, que são os dois instrumentos que tocam. Aí você que é diferente, já não é mais um trio. Exatamente. Diferente de Cuba, que lá temos o Iá, o Itótele e o Ocônculo. Sim. É uma família de batais, que é completamente diferente. Então, lá em Minas ficou 2, o Iá, e não é nem Iá. Não, é batá Unlá e batá Quequé. Que é o mesmo instrumento. Exatamente. E a nomenclatura Quequé vem pela questão do querer, de ser pequeno? Exatamente. E um lá de grande, né? E aí você tem essa mistura já, né, das linguagens mesmo. E aí, por exemplo, o cara que toca batá, ele não vai ser alabela, ele vai ser o Olu Batá, o senhor do batá. Então, esse processo todo de organização e de entendimento do que é essa matriz e o que se torna nessa diáspora é extremamente importante. Mas a riqueza também dessa transformação, né? E é muito interessante aproveitar esse papo tão gostoso que o festival nos proporciona, né? Que, assim, a percussão, ela traz para todos os povos, inclusive para nós brasileiros, esta possibilidade de nos potencializar através dos tambores que contam a nossa história. Então, aqui nós temos cada tambor desse, né? E a gente falando disso, a gente pode ficar aqui meses falando, né?
E não vamos terminar o assunto, porque é um assunto infinito. Exatamente. Os tambores, eles não dão caminhos para a gente falar de sociologia, de história, de antropologia, né? Tá tudo aqui. Está tudo aqui. E tomara que os nossos orixás, inquices e voduns continuem a nos ajudar, a nos fortalecer, para que a gente consiga inserir tudo isso na nossa escola de base, não é? Na nossa formação dos nossos brasileiros e brasileiras, para que a gente conte realmente a verdadeira história do nosso povo e potencialize o nosso povo, porque a nossa mestiçagem é a nossa potência. A nossa mestiçagem, ela foi combatida no processo do final da colonização, onde houve o processo de trazer os europeus para embranquecer o Brasil, porque a maioria do Brasil era mestiço, né? Porque Portugal foi embora e ficou aqui poucos senhores que eram a minoria, e agora os mamelucos, os negros, os indígenas, tal, que sobraram, e essa nossa potência, né, não é vista em outro lugar do mundo, porque essa mestiçagem, essa mutação entre essa aconteceu nesse novo mundo. Nesse novo mundo, esse novo ser, que é o ser que carrega vários seres em um só ser, né? É uma potência de saberes, uma potência de atitudes, uma potência de ritmos, por isso que nós, brasileiros, somos uma potência e não podemos nos render através desse mercado que influencia o brasileiro a consumir determinado tipo específico de música, uma música que a gente pode, não querendo desprezar qualquer tipo de manifestação, mas a gente sabe disso, que é uma música empobrecida, que não traz nenhum tipo de conexão, como essas conexões que nós estamos contando aqui, falando nesse evento tão maravilhoso. Que rico, né? Que rico saber disso. Então, a gente está chegando na parte que a gente vai chamar a nossa convidada, mas antes a gente falou tanto já dos povos, que até, inclusive, falamos também dos Yorubás, né? Nessa conversa toda, a gente passou pelos Yorubás, que seria o nosso próximo tema agora. Sim. Então, vamos começar com o Xangô. A gente pode... E aí depois nós vamos chamar a nossa convidada para falar um pouco sobre esse cabula, sobre esses ritmos que ficou aqui, que hoje a nossa música, a base, é o berço da base da nossa música, da nossa cultura popular brasileira. Sim. É o samba, né? É o samba. Que é africano. Que é africano. É banto. É banto. Vamos lá. Tocar... Vamos fazer um pouco de Bialujá? Ora. E vamos tocar os ritmos de queco agora, certo? E Bialujá e tocar a gueré depois, é isso? E só em Bialujá, e a gente vai falar sobre o cabula. Vamos chamar nossa convidada, porque já está terminando o nosso tempo. Legal. Que papo gostoso, não dá mais para parar. Se deixar, velho. Tem muita coisa que a gente vai indo, né? Velho. E nem se atenta ao tempo. Nem se atenta. Espero que vocês estejam gostando aí e que tenha sido esclarecedor algumas falas aqui. Se tiverem alguma pergunta também, pode mandar aí no chat, que logo o Caio passa para a gente. E vamos continuar.
Deixa Caô. Alujá, ritmo tão potente de Xangô, povo de Oió, né? Sim. Quer dizer, furar, né? Furar é um ritmo bem forte mesmo. Mas, assim, a gente vai pular uma parte, a gente estava falando sobre os Ijexás, os blocos de Afoxé de Salvador. E vamos por essa parte. Na verdade, a gente vai emendar. Tudo bem? A gente consegue fazer isso junto com a nossa convidada? Então, eu queria chamar aqui Rita Amorim, grande produtora de Salvador. Tem a produtora Rebu Produções. Seja muito bem-vinda. Vamos incluí-la agora para a gente poder falar sobre o samba. Vamos falar sobre o Cabula, né? Falar um pouco sobre o Semba, a música que veio de Angola, e sobre essa ramificação que tem com os calunduns, até mesmo com os povos do Congo, né? Angola, que virou o samba de caboclo, né? O candomblé de caboclo, justamente para poder englobar tudo isso, né? Cultuar os indígenas, né? Que os indígenas faz, e que acho que futuramente isso virou o candomblé Umbanda, né? De Umbanda, talvez tenha sido se ramificado através dessa primeira colocação desses povos aqui, esses ritmos, né? Então, o Cabula é um ritmo que se originou no Brasil, né? São lembranças desses africanos que chegaram aqui, e que depois virou o Semba, veio junto com isso, né? Que virou o samba, e que virou a bossa nova, e que virou o samba reggae, que virou o samba afro, que virou o pagodão da Bahia também. Que virou samba enredo. Que virou samba enredo. Foi partido samba dolente. Exatamente. Você vê como uma coisa liga na outra. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre o grupo linguístico. É um grupo só, mas... São subgêneros, né? Subgêneros, exatamente. E é o ritmo que nos dá origem para esse sincopado, né? Um tutuc, 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 tutuc. Essa clave que a gente tem, uma coisa binária, né? Que tá em todos. Você vai pegar uma escola, tac, 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 o tac, 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 tá no ritmique, que tá no tamborim, né? Tá em tudo. Tá em tudo. É evolução, né? Essa evolução. Muito que a cultura, de modo geral, da mesma forma que se voltássemos à África agora, muitas coisas que a gente conseguiu guardar dentro de um possível, algumas ainda estão lá e outras evoluíram para um outro lugar, da mesma forma que o que chegou, que é uma conversa que eu já tive com vários amigos, por exemplo, o candomblé que a gente toca hoje, com certeza não é igual a quem tocava 100 anos atrás. É evolução. Que não é igual a quem tocava 200 anos atrás. Teve a mudança. Né? E justamente teve essa mudança, né, em relação a isso, né, Rita? Sobre toda essa música matriz e essa evolução. Como ela vem se difundindo, né? E, de antemão, agradecer essa oportunidade ao Percufest 2021, agradecer o convite que me foi dado por nosso querido Denis Lisboa, está na companhia aqui de Marcelo e de Alisson e de vocês todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo, degustando essa história maravilhosa contada por esses homens maravilhosos, músicos, historiadores, enfim. E eu, Rita Amorim, soteropolitana, baiana, feliz por estar fazendo parte nesse momento, agradecer ao Wellington Quintana, né, que é o grande idealizador desse festival, e eu podendo estar aqui contribuindo com todos vocês e também me alimentando de tanta história linda que nós não podemos deixar ficar. E agradecer a nossa mãe terra, a África, porque se nós estamos aqui hoje falando de música, falando dos nossos atabaques, dos nossos instrumentos e de como a música evoluiu, a Mãe Terra, ela precisa ser reverenciada sempre, e o nosso Brasil agradece essa oportunidade de termos sido agraciados pelo momento dos nossos, embora tristes, né, me emociona, porque saber de um navio negreiro onde se tocava e essa música é trazida hoje, muitos ficaram para trás.
mas a gente precisa entender desse legado e levar a nossa música para além. A música é transformadora. Os guetos precisam, os nossos meninos e meninas precisam, as escolas precisam de música, porque a música, ela realiza sonhos, realiza os nossos, e nós precisamos fazer com que a juventude se embebeça de música, porque a música é transformadora. Então é sobre isso. Gratidão. Rita Amorim, produtora executiva, produtora de campo, 17 anos sócia na Rebu Produções, vindo da banda As Meninas. A minha história com a música é muito forte, grata ao nosso querido Wesley Rangel, que me permitiu estar naquele momento, nos anos 90, na banda As Meninas, podendo fazer o axé, e depois a Carlos Franco, que é meu sócio, que me oportunizou também a produzir pagode. E aí que nós podemos falar dessa subdivisão da música, vocês podem falar melhor que eu, porque a música, ela tem isso. Antes de falar, eu queria lhe mostrar. Tá. Esse é o ritmo cabula. Sim. Que é muito tradicional nos candomblés de caboclo, né? Sim. Justamente, principalmente a nação Queto, né? O mais tradicional, a gente também faz esse culto aos caboclos, justamente para os indígenas, que justamente teve que se misturar isso, né? É um ritmo muito parecido com o samba, no macro, mas no micro ele se separa um pouco, né? Sim. Então, esse é o samba oriundo dos terreiros de candomblé e vindo dos africanos, lembrança dos africanos que aqui chegaram. E fale um pouco do que você acabou de ouvir e do que nós temos hoje na Bahia, um exemplo. Você vê que o pagodão mudou completamente. É exatamente isso. Essa raiz, dessa matriz. Que vem, né? Essa raiz, e a evolução dos tempos nos traz, rememorando isso, né? E aí tem os nomes que é dado ao pagodão. Quem tá aí sabe, né? Swingueira, pagodão, quebradeira. Então tem vários nomes dados. O axé também tá. Perfeito. O pagode tá nessa. Até o axé. E na época, uma época aqui em São Paulo, vindo muito aqui aos shows, tem essa confusão do nome. O pagode aqui em São Paulo se chama axé. E na verdade a gente precisa fazer as pessoas compreenderem. E aí, até o pagode ressurgir e ele ganhar notoriedade, se chamava o axé. E eu sempre desmistifiquei. O axé é o axé, o pagode é o pagode. Óbvio que nós temos os elementos que compõem, eu digo, o nosso LED percussivo, que faz parte de um para o outro, que é a orquestra percussiva, que é uma reverência que nós fazemos à nossa percussão e que está dentro também do pagode e do axé. Lógico que tem claves, formas diferentes de tocar, mas o pagodão, que ele surge nos anos 90 com as grandes bandas, e aí nós podemos falar lá do Gera Samba, El Chan, Gangue do Samba, Nossa Juventude. Que não saiu daqui, que começa... Não. Gera Samba começou aqui, né? Ela é transformada, exato. Vem lá. Começou aqui. E isso aqui é samba de recôncavo, né? E é o samba de recôncavo, e eles trazem, e isso tem uma evolução com a modernidade, com as cabeças mais novas, pensantes, que são as transformações, que é de criar e recriar. Você vê que teve as épocas do samba, quando nos campos do Cabula... Vamos falar do samba de Minos? Sim, aí tinha o rum, que era o responsável por toda a variação, né? Nós temos os dois que fazem aquela base. Aí chegou os samba juninos, que nós tínhamos o timbal. Sim. Tiramos o rum e colocamos o timbal para poder fazer o que o repique fazia. Sim. Né? Depois, agora, pela evolução que eu tô vendo na nossa música, principalmente na Bahia,
que tiramos esse timbal que fazia esse solo no samba menino e colocamos as bacurinhas. As bacurinhas, que assim, quero falar, inclusive, é a base hoje. É a base a sonoridade do pagode, do pagodão, é a bacurinha. Saudações a Jadson, Souza, que é meu querido, muitos passaram por nossa casa, pela Rebu Produções, então preciso saudar a Capinha, a Jaderson, a Davi Batera, enfim, gente. Grande representante. Eles começaram essa mudança, justamente isso, né? Pegaram essa raiz que foi herdada, deixada pra gente, sim, e a partir daí eles fizeram a transmutação, né? Transmutação, exatamente. Para o que se tem hoje. E para quem não conhece, claro que a maioria, muita gente que aqui, muitos percussionistas, muitos músicos, né, acompanhando o Percufest, mas para aqueles que não conhecem, a bacurinha é um ripnique de 8 polegadas, 8 polegadas, fininho, barulhento como o quê? Super barulhento, mas de uma sonoridade linda, deliciosa de ouvir tocar. Né? Os vizinhos ficam enlouquecidos, mas o nosso coração e a nossa rítmica, os nossos corpos agradecem. E tome-lhe bacurinha. Agora, essa nomenclatura que você citou aqui em São Paulo e Rio de Janeiro também, sobre a questão do pagode, é porque nós temos aqui o pagode, o nosso pagode, ele é diferente, né? Nossa reunião de sambista ali na mesa, ali, a coisa do pagode, por isso que eu acho que o paulistano, o paulista, o carioca, ele consegue trazer uma outra nomenclatura para o pagode da Bahia, porque o nosso pagode aqui, ele tem uma nomenclatura para o samba, né? Uma outra história, já dentro do samba. Isso vai cair naquela nossa questão de quando a gente fala do atabaque e dos povos e das famílias diferentes, né, de tocar às vezes uma clave um pouco diferente, um andamento diferente, uma linguística diferente, então você vê que a gente, no contemporâneo, carrega isso através das nossas regiões, né, também, por exemplo, aí o pagode da Bahia, e o pagode no Rio de Janeiro aqui, o pagode de São Paulo, que é diferente. Inclusive o pagode do Rio de Janeiro e o pagode de São Paulo já são diferentes. Tem uma paletada de cavaco diferente. Sim. Então, se você pensa em arte popular, toca de um jeito, molejão ali, aquela coisa pagode de 80, 90. É diferente dos pagodes que surgem no Rio de Janeiro. Né? E sem contar que em algum momento, em determinado momento, a parte eletrônica, ela entra, né? Isso é a evolução dos tempos, né? Em algum momento, o eletrônico foi tomando conta. Disso, né? Essa é a evolução que acontece, né? Mas que a gente sabe que a nossa percussão, a nossa cozinha, ela canta sempre, ela é forte, ela é imponente, né? Tem essa base. Inclusive mesmo até o samba que foi levado para o Rio de Janeiro, que por uma baiana, Tia Ciata, que fundou lá, já mudou. Já na Bahia nós não temos o mesmo samba que se tem no Rio de Janeiro, e foi levado por uma baiana. Foi levado por uma baiana para as rodas de samba, exatamente. E aí que se começa... Aí chega essa coisa dessa mudança do telefone sem fio que a gente falou, né? Que saiu da Bahia, chegou no Rio de Janeiro diferente. Sim. Saiu uma coisa, chegou diferente, e mudou. No Rio de Janeiro, na Bahia nós não temos o Rio de Janeiro, o samba do Rio de Janeiro, não temos o samba de São Paulo. Não temos. E nem são 3 sambas distintos. Tudo é samba. Cai nessa mesma coisa dos grupos linguísticos, né? Sim. Dos grupos linguísticos. Todos fazem parte do mesmo grupo linguístico, mas se diferencia na questão do micro mesmo, né? Sim. Por regiões, por sotaques, por linguajagens. Por linguagens, né? Cada um na sua linguagem, da sua localidade, da sua especificidade. E você vê o quanto isso é rico, né? O quanto nós já evoluímos. Enquanto da nossa matriz que nós já temos hoje. Hoje nós temos o eletrônico fazendo parte junto com os tambores, né? Já fazem parte disso. Isso é muito bom também. Agora, eu fico preocupado em a gente não perder essa originalidade que nós temos. Não perder essa raiz. É muito ótimo tudo isso. Eu também gosto, eu curto também tem os eletrônicos. Mas eu ainda preservo a minha raiz e a minha identidade. Quando eu estou dando minha aula, eu gosto de tocar e passar da forma que eu aprendi. Importante deles, da forma essa que base, meu tio Hélio me ensinou. E porque senão a gente acaba também se perdendo um pouco. Aí, daqui a pouco o samba está perdido, né? Sim. Se não tiver precisa respeitar a história, né? Precisa compreender da história, da origem dela, que ela se transforme, que ela evolua, mas que a gente não perca a sua identidade. Sim, exatamente. Como diria Ariano Suassuna, um povo sem cultura é um povo sem identidade. Exatamente. Um povo sem identidade é um povo sem liberdade. Exatamente. A cultura faz parte. A cultura é um organismo vivo, né?
onde complexidade... É esse legado que nós precisamos continuar levando, né, para além. Exatamente. Por isso existe o festival, existem vocês para contar, nós para estarmos aqui fazendo essa fusão de informações, de ideias, de histórias. E me permitam, esqueci de falar que Dig Dig, um grande compositor, vocês devem saber, sim. Dessas cabeças mais jovens e que beberam nessa fonte e criam ritmo, ditam ritmos respeitando essas bases. Então, Dig Dig, saudações, tanto ele quanto Alisson, quanto Capim, dentre outros, e que fazem esse novo momento da música e que ela se perpetue, que não se perca a nossa origem. Né? Exatamente, que lindo, tá vendo? Muito bom ter trago você aqui para poder falar um pouco sobre essa história, essa vivência, faz parte, como a gente falou no início, não é a matriarcal, a verdadeira, não é, a gente não está aqui contando uma história que é assim, sim. Não, a gente está contando uma história de pesquisas feitas, né, porque, na verdade, eu acredito que a gente só sabe 99%, na verdade só sabe 1%, 99% sim. A gente não sabe ainda do que está acontecendo. Isso foi a história que nos foi contada e justamente pela oralidade. Nós não tínhamos naquela época a escrita, os africanos não tinham escrito, então eles tinham tudo na oralidade. Sim. Então eu tenho certeza que se a gente tivesse as coisas como tem os gregos, né, as coisas já desenhada, já feita ali direitinho, talvez a gente fosse bem mais rico, né? Sim. Mas, a gente teve ou não. uma outra forma de sistematizar, né? Descobrimos. Sim. E de vivenciar, e que bom a gente poder vivenciar, cada um aqui vivenciou histórias, cada um no seu processo, na sua caminhada musical. Sim. Então nós podemos falar de vivências, né? Sim. Vivência e resistência, e resistência, né? Sempre. O que nós estamos fazendo aqui é uma resistência mesmo de tudo que foi deixado, do nosso legado, e que é de muita importância para todos nós. É a nossa sobrevivência, é a nossa respiração, é o nosso ar. O ar que a gente respira é a nossa cultura. E um povo que respeita os seus antepassados é um povo que vai ter um futuro brilhante, né? E o que nós estamos fazendo aqui justamente é isso. Comunhando disso que foi começado lá atrás, né? Sim, essa cultura ancestral, para a gente falar de ancestralidade, a gente, para beber dessa água límpida, a gente também tem que cuidar da água, porque o processo de ancestralidade também é um processo que passa por nós. Esse processo de aprendizado é o processo para que a gente também se torne num futuro ancestral também. Sim. Porque essa questão de ancestralidade não é assim, a morrer virou ancestral. Se torna multiplicador, né? Multiplicadores. Qual o legado que a gente deixou, né? O que nós fizemos com o legado que a gente recebeu. Então, isso faz parte da nossa tradição, e a percussão, novamente dizendo, ela nos dá esse caminho, né? É o berço. Né? É o berço para isso, né? Essa água límpida. Sim. Então, que bom estar aqui, de né? Quantas famílias... Caio tá por aí? Alô, tô sim. Ô, Caio, a gente falou tanto aqui, rapaz. Pode fazer mais 10 horas? Tô só ouvindo aqui, A galera, se a galera tiver alguma pergunta para fazer, pode se manifestar aqui no chat, que eu já passo para vocês. Né? O pessoal perguntou assim, o Valdir perguntou, eu conheço o ritmo cabula. Vocês conhecem o ritmo como cabula ou cabila? Cabila ou cabula, isso é a mesma coisa. Na Bahia, geralmente a gente fala cabila. A maior parte de nós, dos grupos lá, a gente fala cabila. Mas cabula também, tá tudo certo. São fonemas diferentes, grupos linguísticos diferentes. E essa mistura que a gente estava falando desde o início, né? Do telefone sem fio, que chega a cabila, depois vira cabula, ou vira cabula, ou chega a cabula e vira cabila. Mas as duas formas de falar estão certas, cabila ou cabula. Eu também conheço como legal. Cabula também. E a Tatiana Vieira falou assim, queria muito ver o rosto dela, que ela está longe e que a câmera não está nela. É o rosto. Ali. Pronto. Valeu. Tatiana. Aqui você pede... Tem mais alguma pergunta aí pra gente? Não, tranquilo, deixa eu ver. Obrigado. O Valdir falou, beleza, obrigado, porque cabila, conheço um quice do candomblé de Angola. Ele falou. Quer responder, Alisson? Você pode repetir? Desculpa. Cabila mesmo, candomblé de Angola. Conheço um quice do candomblé de Angola. Porque seria o choque. É isso, né? Acho que, como foi dito em vários momentos aqui, são
4 cabeças pensantes com experiências e vivências diferentes e que vão se juntar aqui para agregar, complementar e divergir, né? Então, isso é o que eu acredito em termos de discussão para um crescimento de informação, né? A gente está aqui trocando e sem querer trazer nenhuma verdade absoluta. Existe essa discussão na Bahia, em alguns lugares que eu pesquisei sobre esse ritmo, por exemplo, onde as pessoas vão chamar de cabula o ritmo exatamente por ter um inquice denominado como cabila, né? Onde você vai ter, inclusive, cantigas que citam o nome deles. Mas tem gente que ainda assim, mesmo tendo o nome desse inquice, vai chamar o ritmo de cabila. Então, o que é o certo é aquilo que lhe alimenta, é aquilo que serve para você. Eu prefiro dizer assim, que dentro dessa tradição, ela tem uma riqueza, uma profundidade tão grande que a gente não pode transformar nada em verdade absoluta. Tudo depende muito da sua vivência, da sua relação e daquilo que serve para você. Eu acho que está muito mais nesse lugar. Então, a gente conhece a nomenclatura das duas formas, cabila e cabula, e eu, por exemplo, particularmente, chamo de cabula exatamente pelo entendimento mínimo, porque não é a minha nação também, pelo meu entendimento mínimo e simplório em relação ao candomblé Angola, e de saber que existe uma divindade chamada, um inquice chamado cabila, né? E é isso. Perfeito. Então, respondido aí, Valdir, a pergunta do Valdir. Aí a Ágata falou assim, perguntou qual a diferença do samba duro para o samba de roda. A diferença do? Samba duro. Bom, o samba duro já tem diferença. Como eu falei no início, a gente tirou os atabaques e colocamos timbal. Colocamos timbal, colocamos surdo, colocamos um prato e colocamos um tamborim. Então, para festejar as festas juninas, o samba duro surgiu junto com as festas juninas, né, com as quadrilhas juninas. O samba de roda antes surgiu porque os homens tocavam para as mulheres sambarem. As mulheres sambarem. As mulheres do Recôncavo. Sim, do Recôncavo. Surgiu o samba de roda, que era ainda tocado com os atabaques. Sim, com os atabaques, e tinha um prato já. Já com prato, já um pouco mais de fora dos terreiros. Sim. Mas teve essa relação de tirarmos o atabaque para festejar a festa junina e colocamos o timbal, colocamos um surdo, colocamos um prato e um tamborim. E me desculpe, aí que surge o grande movimento lá em frente, né, a Cantuá, e aí surgem os sambas, Samba Fama, Peão Doido, Forroché, Germe da Era, são os épocas, negões, né, os negões, vai me arrepiar. Então são sambas juninos tradicionais de Salvador. Então a diferença é, como eu falei, no macro eles são iguais, mas no micro eles são diferentes, se distingue cada um do outro. É samba, sim, mas com virtude, vertentes diferentes, mas a pulsação mesma, aquela pulsação que você fala, aquela síncope binária, é o mesmo ainda. Essa é a diferença. Tiramos os atabaques e colocamos timbal, surdo, repique e uma pulsação diferente, um prato e uma pulsação diferente. Isso são transformações, né? E aí, transformação, vai transformando. É a transformação. Então, aí aqui tem uma outra pergunta que eu não sei se eu entendi muito bem, do mestre Lua, que ele falou há muita diferença para o Nagô. Aqui o mestre Lua mestre Lua, que vai fazer o workshop hoje também, ele é de Pernambuco, fala aqui em Pernambuco predomina o Nagô. Então, há muita diferença para o Nagô, e aí ele falou que aqui em Pernambuco ele predomina. Querem falar sobre essa... Estão me ouvindo? A diferença do Nagô em Pernambuco. Isso mesmo. É isso? Quer falar? Eu acho que tem um ponto importante, que é quando a gente fala da palavra candomblé, a etimologia dessa palavra vai falar que é do Kikongo, que é a pequena casa de iniciação ou celebração dos pretos, e do Fombé, aqueles que vieram juntos, né?
Então, dentro dessa palavra, a gente não pode limitar uma última forma de culto à natureza, né? Então, a gente vai ter cultos à natureza no Brasil inteiro. A gente tem o Batuque do Sul, tem o Candomblé, Jeje, Ijexá, Queto e Congo Angola na Bahia, Tambor de Minas no Maranhão e o Nagô de Recife, entre outros que eu desconheço. Então, para cada um desses lugares, o desenvolvimento foi diferente, né? Então, no Batuque do Sul, por exemplo, você tem o Ilu, que é diferente do Ilu que chegou em Recife. O sistema de afinação é diferente, a forma de tocar é diferente, mas, por exemplo, você tem a linguagem que é a mesma em relação ao Candomblé Queto da Bahia e a linguagem iorubá do Nagô de Pernambuco, onde você vai ter cantigas muito iguais ou muito parecidas, muito similares, tendo pequenas mudanças, mas que aí a linguagem musical também vai se desenvolver de uma forma diferente a partir de quem são esses povos que chegam em Recife, quem são esses povos que chegam na Bahia e como eles se adaptam à instrumentação e à linguagem musical que eles têm a oportunidade de desenvolver, né? Então, é igual, mas é diferente. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Exatamente isso. Como faz parte do mesmo grupo linguístico, né? Como a gente sempre está falando aqui, como os africanos, né? São grupos linguísticos gigantescos, então acaba caindo nisso mesmo, né? De onde vai essa transformação, essa adaptação que tem que ser feita em cada região que se vai, né? As transições. Eu estava ouvindo assim, e a gente acaba falando dessa pluralidade sempre. Pluralidade. A palavra é pluralidade. E aí, a gente estava falando aqui do samba, né, através do cabula. Agora, imagina a pessoa que ouve uma transmissão ou assiste uma transmissão de samba enredo pela televisão, né? Sim. Você vai ouvir só aquela... Só os agudos. Você vai pensar que é tudo igual, né? Mas se você estiver ali no sambódromo ou no ensaio, numa quadra, você vai ver quanto é diferente, né? Como tem batidas diferentes, como tem afinações diferentes, formas diferentes de se tocar, né? E essa escuta de longe, né? Dá um significado diferente, né? E aí, eu tô achando que eu tô ouvindo, vou reproduzir com o Alisson assim, porque eu ouvi assim. Mas aí vai naquele que tu falou, parece, mas não é. Parece, mas não é. Eu não sei se tem a ver o que eu vou falar, por favor me corrijam, que é exatamente essa transformação musical e o que vai adentrando os instrumentos, né, do pagodão baiano, de ter o bolachão, falem mais sobre isso também, sobre o bolachão, de termos a marcação, que é importante, que pulsa, né, da bateria, que é o corpo, e que pulsa, né, a bateria, ela é foram adaptados os instrumentos, mas é isso, como a gente está falando, parece, mas não é, a pulsação está igual ainda, o pulso está ainda, aquela síncope está ainda, só que a gente foi acrescentando vários outros instrumentos para arregimentar melhor a música, o ideal, a sonoridade ideal desse projeto, dessa banda, dessa cantora. Então, a gente vai se adaptando de acordo com as ideias que vêm de lá. O cavaquinho, inclusive, foi um momento importante. O cavaquinho adentrou o pagode baiano, todos nós sabemos, e aí depois ele foi morrendo. A questão do momento, né? Entra e sai. Aqui é base, fica, é sempre. Mas tem instrumentos que ele entrou e saiu, que é o cavaquinho, que é o Harmonia do Samba, por exemplo, chegou muito forte, e outras bandas copiaram, que é exatamente isso. São as interferências, né, que a musicalidade traz, e que um vai fazendo chamamento para o outro. E aí depois já surgem outras coisas. Então, a música, ela é diversa, ela é sempre se moldando, sempre se movimentando, sempre se reinventando. Né, é um organismo vivo, né? É total então, vivo. Ele está vivo. Então, tudo que é vivo vai se moldando, vai se movimentando, vai saindo do lugar, vai saindo daquela zona de conforto, vai se adaptando em outro lugar. E que isso é fantástico. E aí que deixa-se o legado e está aberto às transformações. E é o poder de criar, né? Que é o processo criativo de cada um. Sim. Então, é sobre isso. Transformar sempre. Mantendo, se possível, sempre a identidade também. Sempre. Se possível, eu penso que
precisamos... É que lá no fundo você escute aquela identidadezinha, aquela identidade, tá ali. Vamos respeitar. Eu acho que o respeito à identidade, porque isso aqui é sagrado. Exatamente. Então a gente precisa respeitar o sagrado. Sim. Porque sem ele nós não estaríamos aqui, não podemos eliminar. Mas alguma pergunta aí, Caio? Uma outra pergunta do Rodrigo Saco, aqui de São Paulo. Ele falou assim, já estive com pessoas que me mostraram um ritmo denominado o mesmo de samba de Angola, que seria bem parecida com a cabula. Já ouviram falar? Podem dar exemplo? Samba de Angola? São iguais. É como a gente estava falando. Existe a base, aquela base a base primária, né? Que sai. E essa evolução que acontece é justamente as mudanças de lugares, as mudanças de sotaques que vão vindo. O cabula, ele, o original, posso fazer, né? Então, essa é a base do cabula, né? E que também é tocado para o Inquis também, cabila também, que tem variações do rum, mas a base é igual. Então, quando você sai de um samba que vai para uma região diferente, também está tocando esse samba, o cabula, logicamente tem um sotaque diferente, uma coisa diferente, uma nota mais, uma nota menos. A própria Umbanda também, ele se transforma, né? Na Umbanda se toca diferente. Tem um repique, nos Congo, o povo Congo, Angola, respeita muito a base, né? Então, o rum é o responsável pela dança, enquanto os outros dois atabaques estão fazendo aquela base. Então, tem algumas variações que acontecem em outras nações, onde eles dois também repicam, faz essas variações juntos também. Isso é justamente essa junção linguística, né, grupos rítmicos que se juntaram e que criaram, que também está certa também. Sim. Isso também não é uma forma errada também. O que ela escuta lá fora, que ela já escutou, ele já escutou, eu esqueci o nome dele, desculpa, não está errado, está certo também, é apenas uma variação dessa base primordial, a base primária que existe, né? São agregações. Vai se agregando rítmicas e criações? A forma de sotaque, forma de cantar, a dança que está sendo feita, que tem uma ligação entre o sotaque, o que eu estou cantando, o que eu estou tocando e o que está dançando. Sim. Então, se eu mudo o meu sotaque, eu vou mudar minha forma de tocar. Sim. E eu, logicamente, também muda a forma de dançar. Então, justamente isso vai, com o passar do tempo, o que era uma coisa se transforma em um monte de coisas, em uma coisa vivo, só. Nós estamos falando exatamente sobre isso, porque o organismo vivo que vai acontecendo. O exemplo é esse, a base é essa, e a partir daí existem variações, né, diversas. Chegar em todas essas variações que o próprio samba vai nos apresentar, desde o choro, desde o partido alto, até desde o pagode, da escola pagodão, de samba, né, até chegar na própria escola de samba, que toda escola de samba é diferente. Hoje a gente tem aqui em São Paulo muitas escolas tocando a mesma batida de caixa. A maioria das escolas de samba variam muito a questão dos surdos, as afinações, a forma de tocar o desenho, que seria a terceira, vamos colocar a terceira como um rum, né, pensando nos desenhos, né, mas você vai ver que o mestre Beto vai estar aí também, vai falar, né, o mestre Beto vai estar e pode falar disso com propriedade, a gente também que vive o samba, mas a maioria das escolas de samba tem sua identidade muito diferente, até na própria questão do maior naipe das escolas de samba, que é a caixa. Então você vê escolas de samba com batidas de caixas diferentes, né? A Mangueira bate de um jeito, a Padre Miguel bate de outro, União da Ilha toca de outra maneira. Quase que a identidade. A identidade, né? As afinações são muito da identidade da escola. Muitos mestres carregam essa identidade também nos trabalhos que vão fazer em outras comunidades. Tem comunidade que ele chega para implantar um novo trabalho ou não, ou respeitar aquele trabalho. Então, essa pluralidade do samba, ela é natural e a gente tem que estar em conexão com toda essa questão de pluralidade com o que o Denis passou, que a gente tocou aqui, que é, vamos pensar na matriz, que é essa raiz matriz de toque, de clave, que é o que o cabula traz. Me permitam, nesse momento atual, trazendo para essa referência do pagodão baiano, já tem uma revolução acontecendo no pagodão baiano, que é o funk,
tocado como pagode, a pisadinha, o sertanejo. Então tem uma grande fusão rítmica. Sim. Mas a base não é perdida, ela é transformada, ela é recriada. O funk é afro total, né? É o grande momento atual do pagodão baiano, quem está aí, Bahia, Salvador, especificamente, pode, inclusive, trazer aí alguma pergunta, alguma fala, mas é o momento atual dessa mistura rítmica, que é fantástico. Exatamente. Perfeito. Só me ouvindo? O último ponto sobre essa pergunta de sábado, que um outro detalhe importante é a gente entender as matrizes, né? As matrizes. Então, as próprias matrizes têm diferenças, têm formas diferentes de tocar esses ritmos, desses ritmos que a gente trouxe. Quando a gente fala... E aí a matriz muda desde o toque até a nomenclatura. Isso vai acontecer em todas as vertentes de candomblé. Tanto a nomenclatura quanto a forma de tocar vai depender muito de qual matriz as pessoas que sabem, que detêm aquela informação e executam de uma determinada forma, de qual é a matriz que ela tem. Então, se a gente falar do samba cabula do bate-folha, é diferente do samba cabula do Tumbajussara, que é diferente do Olufunjá, que é diferente do Turinjutá. Alisson, oi, alô, oi, gente, ó, só para falar uma coisa, tem várias perguntas aqui, a gente só tem 10 minutos para a entrada do bate-lata. Então, eu vou pedir só que a gente tenha mais objetividade para a gente conseguir responder, porque a galera perguntou bastante coisa sobre isso que você está falando. Só para que vocês mostrem rapidamente algumas diferenças dessas bases de samba, porque a gente está falando muita coisa e a galera às vezes não está vendo o exemplo. Então, o Valdir Almeida pediu, vocês podem mostrar algumas diferenças dessas bases de samba? Rapidamente, um trechinho de cada uma. Peraí. Passa aí. Putu. Ótimo. Quais os exemplos foram mostrados, então? Tem várias outras mais. Legal. Só para a galera se inteirar aqui, que houve a pergunta, quais os exemplos que vocês fizeram das duas? Quais foram os exemplos que vocês fizeram agora as duas? A primeira, por exemplo, é a forma que o terreiro do Bate-Folha faz. Bate-Folha é o terreiro tradicional também lá em Salvador. Sim, então, Candomblé de Angola. Candomblé de Angola que toca dessa forma. Mas tem o Olufunjá, que já toca da forma que Alice, da segunda forma. Passamos dando 2 exemplos aqui, né? O primeiro exemplo foi o Bate-Folha e o outro exemplo para as demais casas, que é o mais tradicional. Tá legal. Outra pergunta do Oroxala. Quero saber qual a nação de cada um deles. Eu sou... Pode falar, não? Jogue duro. A minha nação é brasileira, mas eu sou brasileiro. Mas, assim, até a gente brinca assim um pouco quando a gente vai falar dos candomblés, fala assim, pô, eu sou Queto, eu sou Angola, eu sou Jejas, nosso candomblé é brasileiro, mas a minha formação é Queto. Eu sou Queto, a minha família também é de Queto, terreiro Olufunjá, que fica no bairro do Tancredo Neves, no Beiru, em Salvador. Então, lá nossa nação é Queto, regido por Oxalá. Tá bom. Eu sou de candomblé Queto também. Tá legal. É que o Queto, na verdade, ele faz apanhado de todas as nações, né? O Xirequeto, ele pega todas as nações que chegaram no Brasil, só o Xirequeto. Então, que é Yorubá, né? Mas eu acho que tem uma outra questão também, muito rápido, prometo, que é a questão a pessoa que se dispõe a tocar, e ainda mais quando ele é músico, se ele já toca dentro do terreiro, meu pai de santo dizia, se você... por exemplo, eu não sou alabê, né? Eu sou assobá e eu decidi tocar. Foi o meu destino dentro do terreiro. E aí meu pai de santo dizia, se você decidiu tocar, você precisa saber minimamente um pouquinho de cada nação para você saber chegar e sair de qualquer lugar que você vai visitar. Então,
a gente, como músico, vai pesquisar um pouquinho mais para poder ter esse tipo de troca. Próxima pergunta. Perfeito. Obrigado, Alisson. A pergunta da Ágata. Como vocês enxergam a apropriação da musicalidade no candomblé hoje? Há uma perda e falta de respeito ou prolifera a musicalidade? Bom, esse é um tema realmente muito, muito complexo e até longo. Pelo tempo que nós temos, não vai dar tempo, não. Mas a Ágata Matos, dançarina, minha amiga, um beijão, Ágata. Apropriação, isso já acontece de muitos anos. E, na verdade, eu não quero nem ser, assim, meio incoerente em estar falando. Mas tem de alguns aspectos, essa apropriação, ela é benéfica, realmente, que ela está propagando, está multiplicando, fazendo parte da resistência, seja a pessoa branca, preta, índia, seja qual for, por mais que ela esteja ali disposta a estar se envolvendo nessa cultura e levando adiante, isso sim é muito bem-vindo. A parte maléfica que eu acho é apropriação indevida para o uso de exploração, né? Quando você explora uma cultura e que você acaba denigrindo também os verdadeiros detentores dessa cultura tradicional. Então, quando você começa a comercializar, a ter uma coisa de apropriação imprópria, capitalista, e acho que isso é a parte ruim dessa apropriação. Depende muito como você vai expor a obra, o trabalho, a relação de respeito, né? A relação de sustentar aquilo que você vai expor, né? Você vai fazer um trabalho que traz essa tradição, seja lá onde for, tem que saber o que está carregando, né? Tem que ter esse respeito, tem que ter esse carinho, esse cuidado. A partir disso, a gente vai onde se pode chegar. Até onde chegar. Pode, como o Alisson falou, do babá dele. Sabe um pouquinho de tudo, conhecimento de tudo, geral, para que você consiga entrar e sair. Então, se você entra e sai de uma forma, a depender do que o seu coração está lhe mandando do bem, você vai entrar e sair do bem. Mas se você entra com um intuito de se apropriar daquela forma do mal, você vai estar fazendo mal. Isso é o lado ruim dessa apropriação cultural afro-brasileira. Me permitam, é um dever nosso, para que isso seja perpetuado, que esse legado fique, que essa pergunta é muito pertinente, é fantástica, que a gente possa realmente repensar e firmar as nossas falas, entender que o conhecimento nos leva para além, vai levar outros para além, da gente ter essa seriedade como estamos tendo aqui hoje, nesse momento, que outros possam ter esse respeito no falar, no trocar, no envolver outro, né, com a nossa história de matrizes africanas. E acredito que dar crédito às pessoas que de fato vivenciam essas culturas é o mais importante para esse lugar da não apropriação. Né? É você falar de onde você trouxe isso e não falar que é seu. Eu sou brasileiro, então isso é parte da minha cultura, então isso é meu também. Sem explorar. Material, né? Patrimônio material. Quando você não descreve de onde você tem essa sua informação, realmente você está sendo explorando, né? Você está se apropriando de uma exploração do ruim. Indevida. Esse assunto aí dá pano, hein? Já está ali com a ação na mão, já para desligar já o botão. Não, já que você falou, você falou lá no começo, teve uma fala interessante, eu queria destacar aqui, já que você falou sobre o matriarcado dentro do candomblé, eu gostaria agora de reverenciar a Mônica Millet, que é uma pessoa importantíssima, né, e é muito esquecida, né, por ser uma mulher, por ter sido, né, então eu gostaria de fazer essa reverência à queridíssima Mônica Millet, lógico, a tantos outros alabês, enfim, mas em especial a ela, já que você falou da questão do matriarcado das mulheres e que é um pouco presente, né, nos tambores as mulheres, né? Sim. Então, o candomblé ela é uma religião de matriz africana, matriarcal, mas foi isso aqui, porque na África existem os sacerdotes homens, né? Isso foi uma coisa que foi resolvida e acordada aqui, já com mãe Ana Soul, né, a primeira fundadora do Casablanca. Então, foi uma comunhão, uma resolução que elas tiveram aqui, mas na África, sim, na África tem sacerdotes homens, mas aqui realmente foi estabelecido que o candomblé brasileiro seria matriarcal.
A presença feminina ela é extremamente importante e a presença masculina ela não é dispensável. Então, Mônica Millet, filha de uma mulher incrível, filha de uma mulher incrível, neta de uma mulher extremamente importante para a cultura do candomblé no Brasil, que eu acho que o fato de você trazer o nome de Mônica Millet é extremamente importante para a gente que fez essa live aqui falando sobre o instrumento atabaque, que desmistifique esse conceito de falar que mulher não toca. A mulher ela não vai tocar dentro da situação ritualística, porque ela vai comandar absolutamente tudo, e o homem que vai ter pouquíssimas funções que ele pode exercer, e uma delas é o atabaque. E aí tem toda uma questão energética, toda uma questão de processo ritualístico para com o atabaque do terreiro, que existe essa função para alguns homens. Mas isso não quer dizer que mulher não saiba ou não possa tocar. Mãe Menininha tocava atabaque muito bem, Ebome Cidália tocava atabaque muito bem. Atabaque. Minha tia Flávia toca muito bem, minha sobrinha, minha irmã Carnal toca o atabaque muito bem. Então, eu conheço muitas mulheres que são exímias tocadoras de atabaque e, obviamente, que dentro do processo ritualístico, por várias questões e processos, elas não vão chegar ali no barracão num dia de cerimônia e subir no atabaque para tocar. Mas dentro de outros processos... Ela é muito bem-vinda. Isso é muito bem-vindo. Então, a gente precisa entender que esse lugar do a mulher não toca dentro do candomblé é um lugar muito específico, e essa fala ela precisa ser tida com muito cuidado. Tem coisas importantes que as mulheres precisam fazer enquanto está rolando o xirê, e coisas que nós não conhecemos, nós não temos energeticamente, nós não temos o poder para se meter. Então, tem que ser uma coisa feminina mesmo. E é por isso que a mulher não toca dentro do terreiro, mas não tem nada a ver com vamos excluir as mulheres porque não pode tocar. Não. É uma coisa ritualística mesmo, energeticamente falando, e de responsabilidade. A mulher tem muito mais responsabilidade dentro de um terreiro do que nós homens. Os alabês ogães, a gente banda voou. A gente vai tomar cerveja, vai esperar soar o gongo para a gente chegar no tabaco e tocar. E as mulheres não, as mulheres têm vários afazeres lá dentro para que essa festa seja bonita, seja linda e que saia tudo bem. A responsabilidade maior é da mulher. Então, quando as pessoas falam, é matriarcal, pô, que ótimo, que bom, vocês são o mais importante do Ilê são as mulheres. Eu fico muito feliz em estar aqui podendo representar as mulheres que também traz esse lugar do pagode, que mulher não produz pagode, e eu produzo pagode sim. E aí essa questão da discussão, ela vai para além, a gente precisa parar, mas que a gente pode depois estar falando sobre isso, e que a mulher pode estar onde ela quiser. Óbvio, tudo que foi colocado aqui, mas nós temos as nossas responsabilidades, nós temos o nosso lugar de fala e nós temos os nossos lugares. Então, perfeito. Está chegando ao perfeito. Gente, o grupo Batilados já está a postos para entrar, já são 15h32, mas ficou uma última uma coisa interessante. O Ito Alves, querido Ito Alves, está aqui presente e pediu para que vocês tocassem uma base de semba. Se vocês pudessem fazer, só para a gente encerrar, fazer rapidamente essa base de semba. Uma base de semba? Semba? Nós com os atabaques aqui, tocar semba? Tá. Ito Alves, tudo bem, a gente vai ter que improvisar aqui, né? Mas é que semba eram tocados com outros instrumentos, não são atabaques tocados, né? E acho que ele quis botar a gente numa roubadinha aí. Vou tocar um tabinobé para ele. Não, eu poderia fazer um pedido. A gente, como a live se estendeu e são muitos assuntos, a gente falou aqui do ritmo mais influente desse legado das Áfricas, que é a cabula, para nós chegarmos ao samba, mas a gente até estava discutindo ontem, num bom papo, sobre o Ijexá, que dentro desses ritmos e da nação Ijexá, que também é um dos ritmos que mais influencia a percussão e a música brasileira, né? Então, eu sugeriria a gente terminar aqui, até em homenagem ao nosso mestre Moa do Catendê, a gente tocar um Ijexá aqui em homenagem ao mestre e a todas as Áfricas. O que você acha, Denis? Sim, vamos finalizar assim. Vamos esperar Caio fazer as despedidas. Aí, Caio está com você, as despedidas, e a gente vai finalizando aqui, fechando as câmeras, tocando um Ijexá.
Perfeito. Galera, quero agradecer também, porque muito obrigado a Rita Amorim pela sua participação, foi linda demais, você é linda demais. Obrigada. Foi muito importante essa sua representatividade aqui. A meu irmão Alisson, parceiro em muitos anos, sabe que eu te amo de muitos anos, não é de pequeno não, não é de agora. Marcelo Caverna, meu parceiro, irmão do Axé aqui, que sempre me aturando. Renato, muito obrigado, Renato. Tá ali atrás. Quero agradecer a Bruno Lacrate, que nos cedeu esse espaço maravilhoso aqui. Muito obrigado, Bruno. Ele não está aqui, mas ele vai assistir depois dessa live, ou deve estar assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Caio, por essa recepção, por essas falas lindas e essa mediação perfeita. Ao Hélito Góes Quintana, meu compadre, meu irmão, muito obrigado. Essa idealização foi lindo. Espero que o ano que vem esteja muito mais forte, esteja melhor, saímos dessa pandemia, né, para que a gente possa, no ano que vem, fazer presencialmente. E a todos vocês que estão presentes aí, muito obrigado a vocês que estão perguntando, fizeram as perguntas. E tu, Alves, vou depois ficar lhe devendo, vou lhe pagar depois, quando a gente se encontrar amanhã, beleza? Vitor, faltou você aqui, meu irmãozão. Em breve estaremos juntos. Muito obrigado. Axé para todos. Saudações para todos. Oloruma do pé. Agora tá com você, Axé. Caio. Só o último comentário do Ita, ele falou, vocês fugiram da armadilha. A gente é esperto. Montamos no porco. Ito, a gente quer você ano que vem aqui no PercuFest, hein? Ito, grande percurso aí. Bom, eu quero agradecer, então, à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro pela realização do PercuFest através da Lei Aldir Blanc. Agradecer as empresas que nos apoiaram, que apostaram nesse projeto maravilhoso, que é um projeto do Wellington Góes, que está aqui presente, e a gente entrou para fazer essa produção junto aí, para mediar as falas, os workshops. Agradecer muito especial, um agradecimento muito especial a Luen, vou mostrar aqui o Bongo, que vai ser sorteado amanhã no meu workshop. A Luen, que está nos apoiando no evento. A Luen é uma empresa que eu já represento há mais de 6 anos, então, com muita satisfação. Então, agradecer a Luen, agradecer a Torelli Musical, que nos enviou esse instrumento maravilhoso, ó, que nós vamos sortear também no domingo, não sei se dá para a galera ver aí, dá? Um washboard, ó, da Torelli. Vamos ter também um timbal da New Groove, vai ser sorteado no domingo. E agradecer também a Arquitetura da Moda pelo apoio para esse projeto maravilhoso aqui do Wellington, que a gente comprou a ideia e encaramos de fazer no meio dessa loucura, se reinventando, se repensando, né? Pensando em estratégias de como fazer da melhor forma possível, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E agradecer a participação de todos vocês que estão aqui presentes, que ficaram esse período. Que vocês fiquem, que daqui a pouco, assim que a gente encerrar, já faço uma sala para vocês aqui, já entra o grupo Batilato, vocês vão vendo que eles estão já posicionados ali para tocar, esperando ansiosos para entrar aí. Depois tem Mestre Lu ainda hoje, tá bom? Então, meus queridos Denis, Alisson e Caverna, muito obrigado. A Rita, obrigado pela participação, obrigado ao Renato, obrigado a todos vocês pela participação maravilhosa que vocês fizeram. Acho que foi muito esclarecedor, abriu muitas frentes para todo mundo que está aqui, que trabalha com percussão. É importante ter esse entendimento das tradições, cada um dentro do seu contexto, né? Respeitando o contexto de cada um, e a gente usando, na medida do possível, essas tradições e trazendo isso de volta e beneficiando outras pessoas também com essa energia, com esse axé. Então, é importantíssimo. Quero agradecer, então, a vocês e vou deixar vocês encerrar, então, essa apresentação maravilhosa com o Ijexá, é isso? Isso. Vai ser o Ijexá. Então, Oloruma do pé. Axé, que eu sou filho de Oxalá, então agradeço ao Ijexá de vocês aí. Obrigado.
Thank you.